Ó, 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 ó. Pronto! Queridos e queridas, a gravação começou. A partir de agora, tudo que for dito por você poderá ser utilizado contra você. Palavrões estão proibidos, como é o caso de catapimbas, carambolas, paspalho, macacos me mordam, bobo, bobão, boboca e bobalhão. Também não podemos atos preconceituosos, como é o caso de homofobia, gordofobia, xenofobia, claustrofobia e aracnofobia. Então, bora! Bora, porque está na hora da magia começar. Pai, para! Ai, tô impactada! Vai, Cruzeirão! Querido, para quem não me conhece, eu sou o Tio Gals, vulgo Galvão, e esse que está aí do meu lado comigo hoje é o Tio Léo. Fala com nós. Cruzeirense da história. Deus me livre! O cara é cruzeirense pra valer. Pessoal, vou começar aqui a nossa apresentação. Se por um acaso eu cair, galera, é porque tá armando um temporal. Beleza? Então, assim, se cair é por conta disso. Queridos, deixa eu começar a nossa apresentação. Começar aqui o nosso aulão, beleza? Tranquilo? Ó, ó. Primeiro, né, pessoal, vamos nos apresentar, principalmente para quem não é nosso aluno, né, pessoal? Teremos aqui eu e o Léo falando um pouco de geografia para o PISM 2 Aí. para vocês, trazendo algumas informações extremamente importantes a vossos senhores, pessoal. E aí, ó, Léo, por favor, se apresente. Tome, a primeira coisa que aqui é galo doido, né? Ô Galvão, péssimo dia pra gente dar aula, né? Tomando uma trollada os dois. O bom é que o Galvão tava em loco. Foi para Belo Horizonte, foi pro Mineirão, voltou de lá de canoa, chorando e remando nas lágrimas dele, né? Mas, galera, meu nome é Leonardo, galera, todo mundo me chama de Léo, beleza? E aí eu coloquei um pouquinho aí da minha formação, beleza? Eu e o Galvão, né? Já estou dando spoiler, Galvão. Nós estudamos juntos, né? Fizemos um monte de matéria juntos lá na UFV, e é lá que nós formamos, né? Eu fiz aí. Os alunos mais aplicados da Geografia 2010 era eu, Leonardo e o Natanael, que é o outro professor. Exemplares. Mas assim, deve ter medalha nossa perdida naquela UFV. E tem estátuas espalhadas. Fiz uma pós-graduação na Cândido Mendes e atualmente estou fazendo mestrado no IFES de Vitória, porque eu moro no Espírito Santo. Eu moro num lugar que se chama Colatina, calor o tempo todo. Carlotina, que faz calor o tempo todo, é ventilador sem parar. E aí, galera, como experiência profissional aí, tem aí 14 anos, ó, tô ficando já careca, tá vendo aí, ó, que merda. Tô ficando super calvo, mostrando que eu tô envelhecendo, e o principal é que isso aqui, ó, o 9A2, ele é histórico, documentado e eterno. Beleza? Eu lembro. E aí, galera, se quiser me seguir lá no Instagram, tá aí. Me segue lá, que eu posto coisas de geografia, bobeiras, coisas do Galo e ofensas ao Cruzeiro e ao Flamengo. Beleza? A Larissa mandou aí, ó. E para quem não me conhece, sou o Tio Galves, esse cara que sempre terá. Ó, velho, Tio Galvão e Nael, eu mudei isso daí, viu? Pera aí, Léo. Pera aí que eu vou mudar. Isso é um absurdo. Eu fiz essa mudança, cara. Mas aí não, Você ia passar e eu nem ia ver. Não, pera aí, ó. Pronto, agora sim. Quando você coloca, já vou avisar aí que quinta-feira, me cobra depois, tá? 3-1 pro Galo, fora os ameaços. O Rony errou aquele gol para acertar na quinta. Só me cobra. Tá sendo gravado. Para quem não me conhece, meu nome é Galvão.
sou professor de geografia. Eu gosto de falar com o pessoal que eu tô aqui no Mago do Pisme desde que tudo era mato, beleza? Eu sou o primogênito aqui, professor de geografia do cursinho. Não sei como, até hoje estou por aqui. Eu acho que o Mateusão não assiste minhas aulas, porque se ele assistisse, eu acho que eu já não estava aqui entre nós. Beleza? Pessoal, estudei com o Léo, também estudei com o Nael, que é o outro professor de geografia, mas que não está aqui conosco hoje, de presença, mas está no nosso coração. Né, Léo? Está presente de outras formas. Sempre. Pessoal, também estou acostumado aí. O Léo falou 14 anos, eu acho que eu também tenho 14, porque eu comecei a dar aula em 2011. Então pode ser 14 anos também. Costumo dar aula em cursos preparatórios atualmente, né, pessoal? Os meus dois maiores focos são o PISME e a UERJ, né? Mas também tenho experiência em ESA, SpaceX, Enem, o próprio PASES. O SAS aí do FMG, nós já estamos estudando ele. A ESA, SpaceX também, que já falei, é militar. Enfim, galera, aqui estamos. Mais um ano nos aulões com vocês para poder ajudá-los. E, pessoal, junto com o Mateusão, nós temos também, eu e ele e o Vitão, um curso preparativo UERJ, chamado Magos da UERJ. Inclusive, o meu Instagram é Magos da UERJ. Quem quiser seguir, ficarei muito grato também. Beleza? Galera, eu e o Léo, a mistura de Nael e Léo, formamos a maior dupla geográfica do universo. E lembrem, Cruzeirão é cabuloso. Pena que eu tava ontem. Calor! Pessoal, ano passado a nossa projeção, PISME 2, 6 de 7, tá? Lembrando, pessoal, as projeções aqui do cursinho, elas são exclusivas aos nossos alunos, beleza? Quem era aluno nosso ano passado no PISME 1, lembra? A gente gabaritou a projeção do PISME 1. Todas as questões foram faladas na nossa projeção. Para quem não sabe, na última semana do cursinho, nós fazemos projeções. O que é isso? Os professores dão um aulão apenas para os alunos do cursinho, falando o que eles acham mais importante saber para a prova, o que eles acham que vai cair. Em um ano passado, eu, Léo e o Nael, gabaritamos a prova. Beleza? Pessoal, o que nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje é uma questão vinculada à indústria, principalmente indústria do Brasil. E é interessante. Professor, revoluções industriais é importante? Ainda mais que, além de ser um conteúdo possível para nós aqui na geografia, também é um conteúdo que cai no PISME 2 para vocês aonde? Em história. Beleza? Então, pessoal, fiquem espertos, mas o nosso foco aqui é justamente o ponto que mais aparece na prova do PISME, que é justamente Brasil. Beleza? Tranquilo? Pessoal, os microfones não serão ativados, tá? Até por uma questão de ordem. Como nós temos aí 425 pessoas, se nós liberarmos o microfone, um abre, outro abre, então vamos ficar aqui pelo chat. Pessoal, a aprovação é com a gente. Não tem jeito, pessoal. Nosso curso é o curso que mais aprova no PISME na história. Pessoal, nós chegamos a quase 25% de aprovação, beleza? Mais de 20% dos aprovados ano passado pelo PISME foi aluno nosso, passou nas nossas mãos, galera. Tranquilo? Pessoal, outra coisa importante. Durante a aula de hoje, quem for e marcar, quem postar um stories marcando Mago do PISME e enviar o print desse stories no WhatsApp do Mateusão, que é o que está lá na bio do WhatsApp, vai ganhar uma lista de exercício de brinde. Repetindo, o que você precisa fazer? Você precisa justamente fazer um stories, não precisa ser dessa página, pode ser de qualquer página, pode ser de qualquer momento da aula, beleza? Faz um stories que você está no aulão, marca Mago do PISME e envia o print do seu stories no WhatsApp do Mateusão, beleza? As listas de exercícios são das matérias de hoje, de geografia, tá, Eduarda? Então, se você quiser ganhar da próxima aula, você precisa fazer isso também da próxima aula. E aí, vocês vão receber quem for enviando um print do seu story lá no WhatsApp lá do Mateusão.
Beleza? Tranquilo? Entendido? Uma pose? Ó, Tio Alves com bíceps descendente, trapézio descendente. Beleza? Léo, manda a brasa. Eu vou tirar aqui o slide, Léo, que fica mais fácil para você ir trabalhando aí. Tranquilo? Ô, Léo, você tá mutado. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Vamos lá, então, galera. Vou colocar aqui o slide, beleza? Para a gente começar o conteúdo de fato de hoje. Como o Galvão falou, nós vamos trabalhar aí industrialização e dando aquele foco na industrialização brasileira. E, galera, quando nós pensamos em industrialização brasileira, a gente precisa lembrar que a gente está falando de um processo. E quando a gente fala de um processo, a gente está falando de algo que foi acontecendo, né? Então a indústria não surgiu assim, um dia sem indústria, no outro tem indústria. Não é isso. Foi um processo histórico para que ela pudesse, de fato, ser uma realidade para nós brasileiros e para o Brasil. Então, o que nós vamos focar aqui nessa primeira parte é a gente entender como se deu esse processo histórico, pensando aqui numa primeira parte até a década de 80 e depois de 90 e diante. Beleza? Bora lá, então? Galera, o primeiro aspecto que a gente precisa lembrar é que o Brasil, né, ele, no período ali colonial, ele não se industrializou porque havia uma certa proibição, uma certa limitação para que essas indústrias pudessem ser reais. E essa restrição, essa limitação, ela se deu exatamente pela coroa portuguesa, pelos nossos colonizadores, que limitaram o Brasil a serem grandes exportadores. Quem vai exportar, que vai levar, né, de matéria-prima, então vão ser fornecedores de matéria-prima e também de gêneros tropicais, já que ali a grande parte da Europa está numa zona climática temperada, beleza? Então, nós viramos grandes fornecedores desses elementos naturais, né, de matéria-prima para as metrópoles. Enquanto as metrópoles enviavam para a colônia, para o Brasil, escravizados e manufatura. Com isso, galera, a única atividade industrial que era permitida aqui no nosso país eram aquelas atividades que gerariam produtos, vamos dizer assim, elementares para a vida. Como, por exemplo, as roupas, né? As indústrias de fiação que iriam produzir o vestuário, os calçados e daí por diante. Então, somente aqueles elementos bem simples e fundamentais, eles eram produzidos aqui nesse território, no nosso território. O restante era proibido, era limitado. Então, o primeiro processo, assim, que a gente começa a entender o porquê que o Brasil demorou a entrar no processo de industrialização, né? A gente já tem aí um início no processo colonial, trazendo essa limitação. Ok? Diante disso, pessoal, nós dizemos, e o PISM fala muito sobre isso, que a industrialização brasileira é uma industrialização tardia. O que é algo tardia? É algo que aconteceu muito tarde, muito depois. E acontecendo muito depois, você deve imaginar, entender, então, que muitos países começaram um processo de industrialização muito primeiro que o Brasil. Beleza? Só que aí, galera, tem um grande problema. O Brasil, ele não participa desse processo. Lembra que eu falei lá no início? O processo é histórico. Então, ele não participa de todos os processos iniciais da industrialização. Com isso, sabe o que acontece? O Brasil, ele pula de uma ideia de uma praticamente não indústria para indústrias sofisticadas, indústrias mais evoluídas. Aí você vai pensar assim, pô, o Brasil evoluiu tardiamente, mas se desenvolveu, se industrializou muito rápido. E é verdade. Parece que isso é bom, galera. Só que aí a gente tem um problema. Como quase tudo na vida, tudo que a gente faz rápido, a gente faz mal feito. A gente faz desorganizado.
a gente queima etapas. Então, o que aconteceu com o processo industrial brasileiro é que nós saímos de um momento de não indústria praticamente para o final dessa linha, lá para ter indústria já com motor a combustão, né, com a ideia dos combustíveis fósseis, com eletricidade. Ou seja, nós não tivemos um período de maturação, de amadurecer o processo industrial aqui no Brasil. Nós queimamos muitas etapas aqui no Brasil. Tudo foi feito muito rápido, muito corrido, né? E, óbvio, tudo desorganizado, com baixo índice de planejamento, beleza? Então, lembre-se disso. O Brasil se industrializou tardiamente, mas quando ele se industrializou, essas indústrias vieram com velocidade. Porém, isso gerou um tanto de problemas aí, principalmente em relação à organização, à concentração dessas indústrias, que a gente vai falar daqui a pouco. Ok? Tranquilo? Diante disso, galera, dessa indústria tardia que veio para o Brasil, existem fatores que colaboraram, que contribuíram para esse processo poder acontecer aqui. Né? Então, as indústrias não vieram ao acaso. Não, aconteceram alguns fatos, alguns fatores históricos que possibilitaram e auxiliaram no processo de industrialização aqui do nosso país. Como, por exemplo, quando nós temos aí, e o Brasil como um grande exportador de café, beleza? Grande exportador de café, isso aí acabou possibilitando o acúmulo de capital. O que é acúmulo de capital? Acúmulo de capital é acúmulo de grana, de bufunfa, de dinheiro, money no bolso, é isso. Então, a produção de café trouxe grana para o Brasil. E isso foi um elemento que possibilitou ali você ter como investir na industrialização. Só que nós tivemos dois elementos históricos super importantes, que é a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz, galera, que é a lei que foi promulgada em 1850, é a lei que dizia assim, ó, o tráfico negreiro está proibido. Então, é a lei que proíbe o tráfico negreiro. Ou seja, não se podia mais comprar pessoas para escravizar essas pessoas aqui no Brasil. Significa que a escravização tinha acabado? Não, só não podia trazer mais. E com isso, a grana que poderia ser voltada para comprar escravizado, para comprar pessoas, ela passa agora a ficar acumulada e podendo ser destinada para outros locais, como as indústrias. Depois, um pouco mais tarde, em 1888, vem então, agora sim, a abolição da escravatura com a Lei Áurea, onde nós temos aí os agora ex-escravizados sendo transformados em mão de obra barata e em mercado consumidor. Beleza? Então, o que acontece, galera? As indústrias começam a representar no Brasil um cenário ideal para o crescimento. Tem um monte de gente que vai ser mão de obra barata, salários pequenininhos e um grande mercado consumidor. Isso aí é a receita do bolo para qualquer indústria poder crescer. Beleza? Então, a presença dessas duas leis, elas foram fundamentais e também do próprio acúmulo de capital devido à venda, né? A exportar é vender, importar é comprar. Então, a venda do café foram elementos fundamentais para permitir um cenário, não sei se ideal, mas um cenário interessante para que as indústrias pudessem, de fato, surgirem e se desenvolver com o passar do tempo. Beleza? Tranquilo? Sim. Ô Galvão. Léo, só aproveitando, né, que a Lei de Eusébio de Queiroz, ela que faz surgir, né, o termo lei para inglês ver. Uhum. E, na realidade, proibir o tráfico negreiro, esse momento nem quase não era necessário ser feito, porque a Inglaterra já tinha proibido, né, os navios negreiros circularem pelo Oceano Atlântico. Então, na teoria, isso já
Já não possuía. Só complementar isso aí que você falou. E ainda tem a questão da própria Lei Áurea, que a gente pode interpretar como uma bondade de Portugal e etc. Só que a gente sabe que, na verdade, a abolição ela veio por um interesse econômico, né? Não era mais interessante ter escravizado, era interessante ter trabalhador, pessoas ganhando para se tornarem mercado consumidor e ganhando o mínimo, né? O tal do salário mínimo. Fala aí. Exatamente. E a mão de obra, nesse momento, né, Léo? Principalmente aí do ciclo do café, ela era tão grande que não se dava mais conta apenas os ex-escravizados, mas também imigrantes italianos, alemães, poloneses, né? Exatamente, exatamente. Galerinha, até aqui tudo certo? Você tá olhando o chat aí, né? Tô olhando. Ah, beleza. Qualquer coisa você me fala aí, beleza? Show de bola, então, galera. Com isso, galera, a gente tem, dentro do processo histórico, um momento também que criou esse cenário, que ajudou a criar esse cenário para a industrialização aqui no nosso país, que é a tal crise da cafeicultura. Sabe por quê? O que aconteceu em 1929? Galvão, você está olhando o chat, fala para mim se alguém acertou aí. O que rolou em 1929? E aí, galera? Aulinha de história. Crise! Opa. Isso, eu vi aqui. Queda da Bolsa de Nova York. Galera, os Estados Unidos como um grande... como um grande país em importância, quando ele entra em crise, e isso acontece até hoje, né? Quando os Estados Unidos começam a fazer as coisas, olha o tarifaço, olha o Trump, né? Então, quando começa os Estados Unidos a entrar em crise, o mundo, ou muitos países do mundo, são afetados por ela. Então, galera, o que começa a acontecer é que os Estados Unidos, ele diminui a compra de café brasileiro. Então, não há mais a necessidade de ter tantos trabalhadores lá no campo, na produção de café. Então, essa mão de obra, que é o excedente, ela foi, tchau, vai embora, ela é expulsa. Com isso, galera, o trabalhador rural, então, passa a promover o tal do êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas que saem do campo e vão para as cidades em busca, alguns na ilusão, de uma vida maravilhosa, de ter dinheiro, de ter bem de consumo, de ter emprego, de morar bem, de viver uma vida sensacional, que é o que as cidades muitas vezes dizem que vão oferecer. E aí, galera, quando essa galera faz esse êxodo rural, você tem um aumento de mão de obra barata nas cidades para servir para as indústrias. Olha o cenário acontecendo. Eu espero que você esteja construindo aí na sua cabeça uma historinha mesmo de um cenário que vai ajudando a fazer com que as indústrias tenham uma situação ideal ou próxima disso, para que elas possam se formar e se desenvolverem, ok? Ô, Léo, posso só aproveitar aqui? Claro. Uma questãozinha? Galera, tomem muito cuidado, e aí pensando no que eu vejo nas nossas aulas, né, Léo? Eu acredito que você vê também. Muitos alunos, é muito comum o PISM trazer essa questão do êxodo rural em questões abertas, porque isso traz argumentos. O PISM gosta que você cite e gosta que você explique algo. Pessoal, tomem muito cuidado, porque êxodo rural não é causa de nada, é uma consequência. Por exemplo, é muito comum, às vezes, eu fazer uma questão aberta, quais foram os motivos que levaram à migração campo-cidade? A pessoa vai colocar o êxodo rural. Galera, a migração campo-cidade é o êxodo rural. Beleza? Então, não coloquem êxodo rural, neste caso, quando se fala desse processo de movimento. Tranquilo? O êxodo rural já é esse movimento do campo para a cidade. Aí você precisa saber o que gerou. E aí, a crise de 29, como o Léo já disse, galera, meu amigo, se você está sem emprego no campo, você vai para a cidade. Porque na cidade você tem mais opções de trabalho. Exatamente. E muitos desses foram para cidades com uma
com uma ideia que eles iriam ter uma vida diferenciada. Só que não é papo para hoje, mas a gente sabe aí que muitos desses que fizeram o êxodo rural, quando chegaram nas cidades, foram para as periferias, lugares sem saneamento básico, E aí, Léo, violência e vamos parar etc. por aqui, porque essa parte aí, né, da segregação, da favelização, ou até mesmo da migração de retorno, é só para quem for fazer o curso, tá? Isso daí a gente não fala hoje, não. Exatamente. É só para quem for fazer o curso. E esse esquema aí cai no PISM, Léo? Não Se cai, tiver não. a prova hoje vai ter uma questão sobre. Cai demais. Cai demais. Muito, muito, muito. Chove. Chove, chove, chove. E diante desse modelo, desse cenário, então, galera, nós temos, então, 3 momentos, 3 períodos, vamos dizer assim, que eles são fundamentais, então, foram, né, fundamentais para que a industrialização pudesse ser uma realidade no Brasil. Começando ali, no início da década de 30, 1930, com Getúlio Vargas. Galera, o que acontece? O Brasil, ali em 30, era um país que tinha indústria? Até tinha. É um país fortemente industrializado? Não. Então, o Brasil era altamente dependente dos Estados Unidos e da Europa. Cara, Estados Unidos e Europa, vamos colocar aqui, EUA e Europa, eram os 2 grandes, claro que não é a Europa inteira, né, mas grande parte dela, eram os 2 grandes focos do processo de industrialização mundial. E o Brasil, assim como outros países periféricos, também eram dependentes desses 2 dessas 2 localidades, né, um continente e um país. Só que o que acontece, pessoal? Como vocês já falaram aí anteriormente, em 1929, né, tem a crise de 29. Estados Unidos entra em crise. Se entrou em crise, o que vai acontecer? Ó, a produção industrial, ó, só diminuir. Estados Unidos, então, que produzia pra caramba e vendia para o Brasil, fala assim, Brasil, não consigo mais, eu estou em crise, eu estou ferrado, me ajuda, meu Deus, não consigo mais. E o Brasil, ó, tranquilo, Estados Unidos. Eu compro da Europa. Aí a Europa, ó, Segunda Guerra Mundial, que apesar de ser mundial, vocês já devem ter estudado em história, que o grande foco de destruição, de tragédia, foi ali no continente europeu. Então, muitas indústrias foram destruídas, muitas indústrias tiveram suas atividades paralisadas. As indústrias bélicas, o capital, o dinheiro, passou a ser voltado para a guerra. Então, galera, o Brasil se viu na obrigação agora de se industrializar. Então, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial foram 2 grandes incentivadores para a industrialização do Brasil. Tanto é que isso aqui, ó, estrelinha de importância, que é importante pra caramba, o Brasil promoveu, então, a tal da industrialização por substituição de importações. O que isso significa? Eu vou me industrializar para substituir aquilo que eu comprava dos Estados Unidos e da Europa. Sacaram como que esses 2 eventos eles foram importantes, incentivadores, para que a indústria brasileira pudesse dar um grau, uma crescida, né? E aí o Getúlio Vargas, galera, começa então a investir na tal das indústrias estatais. O que é a indústria estatal? Indústria do governo, que é financiada pelo capital público, como, por exemplo, a Petrobras, como, por exemplo, não é mais, agora foi privatizada, mas foi criada lá por ele, que é a Vale, né? Hoje é só Vale, mas era a Companhia Siderúrgica Vale do Rio Doce, beleza? Então, o Vargas, ali na década de 30,
promoveu esse processo de industrialização. Chegando, dando um pulo aí na história, lá para a década de 50, pessoal, nós temos então o Juscelino Kubitschek, que para aqueles que são mais íntimos, chamam apenas o nosso JKzinho, o JK. Juscelino Kubitschek, galera, o Juscelino Kubitschek promoveu um plano, ele tinha um plano, e mais do que ele ter um plano, ele concordava com Vargas no sentido de que o Brasil tinha que se industrializar. Só que o JK, ele queria se industrializar, na velocidade da luz. E aí ele diz assim, o Brasil vai crescer 50 anos em 5. Opa, vamos crescer pra caramba, inclusive industrialmente. Só que o JK, galera, tinha uma visão muito interessante de que o Brasil não bastava porque o Brasil tivesse apenas estatais. Ele tinha que dar um jeito de atrair as indústrias internacionais, as tais das multinacionais. E para isso, além de investir em estatal, ele também investe em infraestrutura. Beleza? Infraestrutura. Que infraestrutura é essa? Duas principais, que são as rodovias e a energia. Galera, uma indústria multinacional vai para um país que não tem um sistema de transporte, que não tem como deslocar os produtos, vai para um país que não garante segurança energética? Não vai. Então, o JK teve essa sacada e investiu em indústria e energia para que as indústrias multinacionais, internacionais, pudessem ser atraídas para o nosso território brasileiro, ajudando, assim, no crescimento industrial nacional. E, por fim, nesses 3 períodos aí, nós temos o período que alguns chamam de ditadura, e eu não vou entrar nessa seara de discussão, mas nesse período militar aí, que foi um período extremamente desenvolvimentista, ou seja, era uma ideia de colocar infraestrutura no Brasil, de industrializar o Brasil, abrir novas rodovias, e nós fomos colocando rodovia em tudo quanto é lugar. Quando a gente estuda transporte, a gente vê que isso aí é uma merda, mas não é para hoje. Mas colocam aí rodovias em um monte de lugar do Brasil, conectando grande parte dele, não ele como todo, né? Mas o que acontece? Com essas ações, nós temos o Brasil sendo colocado, olha aí, hein? 8ª maior economia do mundo. Caraca, hein? Brabo pra caramba. É o tal do milagre econômico brasileiro. Entramos no top 10 países economicamente mais desenvolvidos do mundo. Que coisa maravilhosa. Com um grande problema. Para que essas obras pudessem acontecer, houve o empréstimo de um monte de dinheiro estrangeiro. E com isso gerou uma grande dívida externa para o nosso país. Dívida externa que é juros sobre juros. Gente, já ouviu falar em agiota? Banco. Deve isso para você ver. Para de jogar na Bet, viu? Para de jogar no Tigrinho, que isso aí vai acabar com a sua vida, hein? Aula de geografia também é conscientização, né não, Galvão? Larga esse Tigrinho, que isso vai te acabar com a sua vida, hein? Larga disso. Eu falo, vai pro jogo do bicho. Ô, louco! Era para falar isso aí com o microfone fechado, né? Abriu sem querer aí. Então, galera, o que acontece? O Brasil se endividou, assim, profundamente para que nós pudéssemos ter esse nível de desenvolvimento. Vou falar de uma tragédia, para você entender. O maior clube desse mundo, chamado de Clube Atlético Mineiro, fez um milagre econômico, construiu a arena
mais estruturada do Brasil, a Arena MRV, o melhor e maior e sensacional estádio de todo esse mundo. Que quem não tem estádio, sim, tem que pagar aluguel pro governo. Tem que pagar. A gente tem casa própria. Meu Deus, que milagre! Sim, é um milagre. Mas para ter esse milagre lá no Galo, a dívida está na base do bilhão. Bilhão! E aí eu vi que o Galo paga cerca de 200 milhões de juros por ano. É um milagre atleticano. É um milagre brasileiro. Então, em prol desse desenvolvimento, galera, o Brasil se endividou pra caramba. Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Eu posso só citar a data que a gente gosta de falar do... que é a ruptura do milagre econômico brasileiro. Pode não, galera. 1970 e... Agora eu estou em dúvida. Se é 73 o choque do petróleo ou 72? 73, né? Eu acho que é 3. É 73. Tá certo. Pessoal, 1973, primeira crise do petróleo. Por que que isso daí baqueia o Brasil, galera? Pessoal, a crise do petróleo fez com que se gerasse uma crise global. O mundo inteiro entrou em crise. Momento em que se tem o mundo inteiro em crise, o investimento estrangeiro aumenta ou diminui? Diminui. Concorda? Você não vai investir, você vai dar uma segurada. Os juros na crise aumenta ou diminui? Os juros aumenta porque está instável. Opa! Se você tem uma dívida grande e as taxas de juros aumentam, o que acontece com essa dívida? Ela cresce demais, galera. Vira uma bola de neve. Galera, olha só. Uma treta lá no Oriente Médio entre judeus e muçulmanos, entre palestinos e israelenses, foi o gatilho para o fim do milagre econômico brasileiro. Olha que loucura. É por isso que é tão importante a gente saber geopolítica. E é por isso que questões geopolíticas relacionadas à indústria podem aparecer no PISM 2. Assim como essa questão da indústria pode aparecer para vocês no ano que vem lá no PISM 3. Exato. E tudo isso envolve, inclusive, o tema de globalização, né, não, Galvão? Totalmente. Então, assim, globalização é isso. É isso, a gente pensar como que o mundo se conecta e um lugar em crise pode levar a crise para outro local e como essas conexões elas estão cada vez mais próximas. Beleza. Chegando, então, aqui na década de 80, galera, na minha década, porque sim, eu sou de 1989, quase um dinossauro, nós tivemos aí, de fato, um Brasil, assim, mais ou menos, né? Parece que a gente está falando que o Brasil inteiro está industrializado, mas o Brasil passou aí por um certo processo de industrialização, de fato. Só que com problemas, com muitos problemas, com problemas graves que, às vezes, que persistem até os tempos atuais, como, por exemplo, a concentração de renda. Galera, o Brasil concentrou renda. Talvez vocês já ouviram falar no tal do índice de Gini. Já ouviram falar desse negócio aí? O índice de Gini, que vai mostrar a desigualdade social nos países, beleza. Então, o Brasil, ele começa a apresentar, como apresenta até hoje, uma grande concentração dessa renda, né? E essa renda concentrada traz também um processo de desigualdade, de aumento de desigualdade social, beleza? Além, como nós já comentamos, dessa dívida externa para ser paga, que era crescente, como o Galvão trouxe, virou uma grande bola de neve. E aí, galera, pós-período militar, com a retomada, né, da democracia brasileira, nós temos aí esses problemas crescendo, né? Com
alguns projetos governamentais sendo extremamente mal sucedidos e mal planejados, aumento de inflação, a economia desequilibrada, a desigualdade social só aumentando e a concentração de renda esmagando o Brasil, enquanto a dívida externa sugando toda a grana que era para ser levada para a educação, para a saúde, para a construção de novas vias de transporte, para o saneamento básico e daí por diante. Então, essa dívida externa brasileira, ela começa a sugar o dinheiro, sugar o capital que poderia e deveria ser investido em melhoria de vida para a população, melhora do IDH, melhora da qualidade de vida da sociedade, do bem-estar, melhoria do bem-estar social. Então, aquele processo tardio, mas de crescimento da indústria brasileira, ele gerou um problema que é um problema que ainda persiste nos tempos atuais. Beleza? E aí, galera, a partir de agora, você quer tirar aqui para você colocar o... Pode ser. O Galvãozito vai continuar aqui falando com vocês. Deixa eu só tirar aqui. Ali da década de 90 em diante. Meu computador está levemente travado. Que delícia. Eu não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Apareceu década de 90 aí para vocês, meu povo? Apareceu? Galera. Apareceu. Ó. E aí a gente tem, vamos dizer assim, a ruptura desse momento de crise justamente na década de 90. Eu gosto de falar, e aí, pessoal, uma fala minha, tá? Dificilmente isso vai aparecer numa prova, mas eu gosto de dizer que a década de 90 foi um mal necessário. Foi um momento em que o Brasil ainda não cresceu, foi um momento em que o Brasil ainda esteve ali, vamos dizer assim, um pouco enquadrado, mas foi o momento em que o Brasil conseguiu o quê? Se organizar. Isso é muito importante para a gente. Pessoal, primeira coisa importante para a gente em relação à indústria no Brasil, pessoal. Ô, Galvão, fala espera comigo. Um pouquinho aí. Galera, apareceu para vocês o slide do Galvão? Tem algumas pessoas falando que não apareceu. Apareceu aí agora? Ah, então foi agora, Galvão. Tem uma galera falando que não apareceu. Galera, olha só. Basicamente, agora, o pensamento econômico brasileiro ele é diferente. Tinha muito investimento, o Brasil passava-se por um momento em que se tinha inflação descontrolada, um crescimento econômico baixo. O Brasil passa a adotar o pensamento neoliberal. E aí, prestem bem atenção, muita gente não sabe, muita gente fala, neoliberalismo Fernando Henrique Cardoso, mas considerado o primeiro presidente neoliberal do Brasil é o Fernando Collor de Mello, beleza? Que a partir do plano Collor tentou reduzir, por exemplo, a inflação do Brasil. De fato, ele consegue. Professor, você está falando que o Collor foi bom? Não. Porque como que ele consegue? Tirando dinheiro da população. A partir do momento que você não tem dinheiro, você não compra. E se você não compra, o preço não sobe. Como é que você vai subir o preço se você não está vendendo, meu amigo? Você segura, ou seja, segura a inflação. Obviamente, se mexe no bolso da população, isso não vai dar certo. Tá? Pessoas se mataram por conta disso. Imagina só se tinha ali uma economia de uma vida inteira e o cara vai e retém ela. Por isso, pessoal, o Collor não deu. O Collor, eu gosto de dizer que o Collor é como se fosse o Thanos. Por que ele é como se fosse o Thanos? Um maluco que, na teoria, tinha uma boa intenção. Não estou falando que nem o Thanos nem o Collor tinham boas intenções. Mas são ideias malucas. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, foi uma ideia assim. Vamos reduzir a inflação tirando dinheiro, poder de compra da população. Obviamente, isso é algo extremamente problemático. Mas Collor tem outro papel importante para a indústria brasileira aí, de forma negativa. Pessoal,
Collor abre o mercado brasileiro. Professor, mas eu estudei que quem abriu o mercado brasileiro para a entrada das multinacionais foi JK. Não. JK abriu para investimento externo. Basicamente, JK fala o seguinte: vocês querem vender no Brasil? Aí eles falam, sim. Ó, JK chega e fala, vocês querem vender no Brasil? Aí as indústrias respondem, sim, nós queremos. Pessoal, mas JK fala, produzam aqui dentro então. Ele não tira taxas elevadas dos produtos importados. Collor é o primeiro a fazer isso. Tanto que Collor, quando ele traz a redução significativa das taxas de importações, galera, ele utiliza a seguinte frase: nossos carros são umas carroças. O Brasil só tem carros nacionais. Naquela época, pessoal, 93, 92, carro no Brasil eram 4 marcas, principalmente: Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. E cada uma tinha uns 4, 5 modelos só. Os carros eram todos semelhantes. Com a abertura do mercado para produtos importados, a diversidade de produtos que chegam no Brasil é muito grande. Só que isso tem um problema. Chegam produtos com maior nível tecnológico e também chegam produtos mais baratos. Isso enfraquece a indústria brasileira. Então, galera, olha só, algo que poderia ser interessante para nós consumidores foi ruim, de certa forma, para a indústria nacional. Então, aqui nós vamos ter um enfraquecimento da indústria nacional. A indústria nacional não consegue competir com a indústria estrangeira, galera. Beleza? Tranquilo? Galera, agora nós temos ali um segundo presidente, que é Fernando Henrique Cardoso. Pós-Collor, nós temos ali o Itamar Franco assumindo o poder. E aí, quem encabeça o plano real naquele momento, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que se elege presidente da República. Galera, antes de falar dos pensamentos neoliberais, que é um pensamento, primeira coisa que o FHC faz a partir do plano real é basicamente, por que o plano real deu certo, o plano cruzado lá do Sarney não deu? O plano real trouxe o câmbio fixo. Tomem cuidado. Câmbio fixo não é uma ação neoliberal. O que é o câmbio fixo? FHC disse: R$ 1 é igual a $1. O real não pode ser negociado no mercado. Automaticamente, R$ 1 vale $1. Um país pode fazer isso? Pode. Pode. Beleza? Ele pode. Só que tem um problema. Os produtos brasileiros ficam caros e os produtos estrangeiros ficam baratos. Então, basicamente, o plano real estabilizou a inflação no país? Estabilizou, porque a nossa moeda não variou. A gente não teve desvalorização cambial. Mas a nossa balança comercial ficou negativa. A gente estava comprando mais, porque com moeda forte, o produto estrangeiro fica barato. Com a moeda forte, o produto interno fica caro. Então, nós começamos a comprar muito e a vender não nem tanto assim. Mas estabilizamos nossa economia. Então, o plano real foi algo muito importante. Ele conseguiu, de certa forma, organizar a economia nacional. Beleza? Ô, Giovana, é justamente para dar uma maior diversidade de produtos no país, né? Possibilitar tecnologias chegarem ao Brasil, produtos mais modernos chegarem ao Brasil. Beleza? E, sem sombra de dúvida, a grande ação neoliberal do FHC foi os processos de privatizações das estatais. Processos que já começam com Collor, mas que são de fato feitos no governo FHC. Por quê? Galera, vamos pensar comigo. As estatais, no momento de crise, o governo estava investindo nessas indústrias? Estavam? Não. Então elas ficaram o quê? Degradadas. Essas grandes indústrias, elas estavam degradadas, inchadas, não eram muito lucrativas. Era um fardo para o governo nesse momento. Ah, professor, então tem que vender.
Pois é, aí vendeu. A Companhia Vale do Rio Doce, que se transformou em Vale, em 2 anos de operação, o lucro que ela teve pagou o preço que ela foi comprar. Em 2 anos. Por quê? Porque se reformulou a Vale. Se investiu, modernizou, enxugou os gastos. Ela se tornou extremamente lucrativa. Professor, então foi uma grande manta do governo. Olha, de certo modo, sim, de certo modo, não. Porque é uma forma também de arrecadar impostos. Mas, tomem cuidado. Ah, professor, estatais sempre são fardo? Não fale isso para a prova do PISA. Vou dar um exemplo. Em 2021, a Petrobras teve um lucro de mais de 120 bilhões de reais. Dos 120 bilhões, cerca de 40 bilhões foi para os acionistas, quem tem ações. E o restante ficou para a empresa. Você vai me falar que uma empresa estatal não pode ser lucrativa? Olha a Petrobras. Enfim, galera. Existem prós e contras do processo. Ô Galvão, Privatização. Fala pra gente, Léo. sobre essa questão da privatização, em especial da Vale, eu moro, se tivesse dia, dava para ver o Rio Doce, dava para mostrar para vocês. Moro perto do Rio Doce, né? E aqui passa o trem da Vale toda hora, trazendo minério de ferro. Traz lá aqui para o porto de Vitória, né? Para isso ser vendido, né? Ser levado para fora. E aí, galera, a gente tem na região, né? Nas margens do Rio Doce, vamos dizer assim, locais que são extremamente prejudicados pela ação da companhia. E aí você não tem muito a quem culpar. A galera que mora perto aqui dos locais, né, que tem, por exemplo, o barulho do trem, que é a poluição auditiva, a questão da poeira, né, dos resíduos que são soltos, essas pessoas são prejudicadas e, ó, é um capital estrangeiro, você vai recorrer a quem? Vai recorrer a quem? Né? Tiveram problemas, por exemplo, com a Samarco, o negócio do Rio Doce, né? Que acabou com o Rio Doce. Então, indústrias estrangeiras, você meio que fica sem ter onde reclamar, né? E o lucro na sua maior fatia desse bolo aí, vai embora, né? Vai embora. Então, não sei se vender a nossa... Estou defendendo o negócio. Sim, é totalmente isso mesmo, Léo. É aquilo. É aquilo. Nossa, poderia ser do Brasil, poderia ser muito lucrativa. Da mesma forma que talvez, como nosso país é desorganizado, poderia ter sido um peso ainda maior. Então, assim, galera, hoje é uma discussão teórica de o que seria, né? Porque, tipo, a Petrobras é a prova viva que poderia ser lucrativa e ser estatal. A prova viva. Né? Mas será que seria modernizado como ocorreu com a Petrobras? Nós não sabemos, porque foi privatizado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Ô, Matheus, sim, viu? O quadrilátero ferrífero pega a bacia do Rio Doce. Pessoal, e aí, hoje, sem sombra de dúvida, o foco industrial do Brasil, o ramo industrial no Brasil que chama atenção é a agroindústria. A agroindústria, para quem não sabe, é qualquer tipo de indústria ligada ao agro. Beleza? Seja de produção de peças, de maquinários, de fertilizantes, até mesmo as indústrias alimentícias entram nessa questão das agroindústrias. E quando nós falamos dos complexos agroindustriais, são áreas onde se tem grande concentração de agroindústria. Beleza? Locais onde se tem concentração de indústrias vinculadas ao agro, normalmente estão próximas às áreas de produção, nós chamamos de complexos agroindustriais. Beleza? Pessoal, por que se encontram próximas áreas de produção? Opa! Facilita o escoamento. O escoamento da produção. Ou seja, a matéria-prima, o mercado consumidor de maquinários vai estar próximo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, olha só, prestem atenção. Hoje em dia, muitas críticas ao processo industrial brasileiro. Hoje em dia, tem muitos fatores negativos à indústria brasileira. Mas cuidado, a agroindústria cresce no Brasil. Beleza?
Entre os ramos industriais que nós temos no Brasil, a agroindústria é aquela que chama a atenção. Show de bola? É por isso que eu falo aqui com vocês. Lembrem-se, pessoal, a questão do agro no Brasil, ela é muito, 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 muito forte. Beleza? E isso daqui o PISM não gosta, ele ama. Desconcentração industrial. Vamos voltar lá no que o tio Léo Sofredor estava falando anteriormente. Opa, café. O café, quando se tem a crise de 29, ele estava concentrado principalmente em uma região do Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Opa! Aí o Léo fala, né, que as indústrias estão vinculadas ao capital do café. O capital do café estava em São Paulo. Por isso, nós tivemos um processo de concentração industrial na industrialização brasileira. E é por isso que São Paulo, por exemplo, se tornou a maior cidade do Brasil. Porque é ali que estava a concentração industrial do país. Cuidado, Cecília, isso não é desindustrialização. É desconcentração industrial, são coisas diferentes. E aí, pessoal, você teve essa concentração, só que tem um problema. Temos alguns problemas aí. Vamos raciocinar aqui com o tio Gauss. O aluguel de um galpão, o valor da terra em uma cidade como São Paulo é barato ou caro? Concorda que é caro? A mão de obra, o trabalhador numa cidade como São Paulo, é barato ou caro? As pessoas em São Paulo têm que receber salários maiores ou mais baixos? Maiores. Maiores. Normalmente os salários são maiores, ou seja, a mão de obra é mais cara. Os sindicatos são mais bem organizados. Se tem uma dificuldade para escoar a produção devido ao caos da mobilidade urbana, existem vários fatores que tornam a produção de custo mais elevado numa cidade como São Paulo, apesar dela possuir o mercado consumidor. Por isso, as indústrias perceberam que produzir em cidades como São Paulo não vale a pena. Elas passaram a procurar novos locais do país, gerando um processo de desconcentração da atividade industrial. São Paulo é ainda a principal cidade industrial do Brasil. Ainda é. Mas se percebe o crescimento industrial de outras áreas. Quem são essas outras áreas? Cidades médias. Cidades médias que não sejam tão grandes, mas que a mão de obra seja mais barata, que o valor da terra seja mais barato, que os sindicatos não sejam tão organizados, que façam a produção ser mais barata e que esteja próximo a São Paulo, que esteja próximo ao Rio de Janeiro, que esteja próximo a Belo Horizonte. Ou seja, cidades menores que estejam próximo ao mercado consumidor. Beleza? Essas cidades chamam atenção hoje na indústria. E a região Nordeste? Hoje, a região Nordeste ela é muito atrativa à indústria. Galera, por quê? Isenção de impostos, isenção fiscal. Ou seja, os estados nordestinos, a partir do apoio do governo federal e os governos estaduais, reduzem os impostos para a produção industrial. Então, as indústrias são atraídas ao Nordeste por conta dos baixos impostos, fazendo com que a produção se torne mais barata. Então, ó, cidades médias que estejam próximas aos grandes centros. E a região Nordeste, devido à isenção fiscal. Pessoal, esse processo aí de redução dos impostos para atrair indústrias pode ser chamado de guerra fiscal. Opa, isso cai no PISM. O PISM cobra isso direto e reto. Beleza? Rafaela, o que gerou essa maior desconcentração industrial foi o alto custo de se produzir numa cidade como São Paulo. É caro produzir. Então você perde competitividade. Beleza? Pessoal, continuando que o nosso tempo é curto. E aí nós temos um outro processo
que é diferente que é a desindustrialização. Desindustrialização é a perda de indústria. Ou seja, desindustrialização é a redução do papel da indústria na economia. Professor, como assim? É a redução do papel da indústria na economia. Não quer dizer que a indústria está reduzindo, mas quer dizer que ela cresce menos que a economia. E, obviamente, ela pode estar reduzindo. Tá? Mas, ó, se uma questão fala, a indústria cresceu menos do que a economia brasileira, isso já caracteriza um processo de desindustrialização, porque a indústria está se tornando menos importante para a economia brasileira. Agora, por que, que o Brasil perde indústrias? Opa! Estão vendo esse gráfico aqui? Estão vendo esse gráfico aqui? Quem que está no poder do Brasil nessa faixa aqui, ó? Nós temos uma redução. Quem estava aqui? Collor e FHC. O que ocorreu nesse momento aí? Abertura do mercado brasileiro. Vocês estão vendo como a abertura do mercado brasileiro para produtos estrangeiros enfraqueceu a indústria nacional? Consegue visualizar? Beleza? É a mesma coisa, tá, Mari? São sinônimos. Podem ser. O incentivo, às vezes, pode ser só a redução. A isenção é retirar. Tá bom? Pessoal, outra coisa aqui, a gente percebe uma redução da indústria atualmente. Por quê? Galera, a globalização permite que a produção seja feita em diversos locais do mundo. Hoje é muito mais barato se produzir fora do Brasil. Se produzir na China, no Vietnã, na Malásia, na Indonésia, porque a produção é muito mais barata. E aí as indústrias vão em direção, principalmente ao Sudeste Asiático, para produzir lá e vender para o Brasil. O produto do Sudeste Asiático, do Leste Asiático principalmente, tá? China, vamos colocar aqui, agora já no Sudeste Asiático, Vietnã, é mais barato do que o que é produzido aqui. Então, isso gera a fuga de multinacionais, principalmente do Brasil. E a pandemia acentuou isso. Por que a pandemia acentuou? Quando se tem a pandemia, várias indústrias fecham. Várias indústrias fecham. E quando elas vão abrir de novo, os caras falam, peraí, eu já fechei, eu já tirei meus equipamentos do galpão, eu já demiti meus funcionários. Vou terceirizar minha produção. Eu não vou abrir de novo, minha produção era cara. Vou terceirizar para produzir lá no Vietnã. Vou produzir um produto mais barato, vou ter uma margem de lucro maior. E aí, ô Galvão, fala aí. Acho interessante a gente ter, vocês terem, né, galera, que vão fazer a prova, porque vocês vão fazer questões abertas também, né? Então, ter argumento para justificar o motivo, né, dessa fuga dessas indústrias para esses locais, né, como a Indonésia, Vietnã e etc., né? Então, é necessário lembrar que muitas vezes nesses locais você tem ali os direitos trabalhistas, muitas vezes eles são inexistentes, porque, galera, direito trabalhista gera prejuízo para o dono da indústria. Você vai ter nesses locais leis ambientais mais frágeis também, ou mais flexíveis, né? Que não vão exigir da indústria grandes coisas, como em alguns outros países mais centralizados, beleza? E uma existência de uma mão de obra abundante. E a lei da vida. Tudo que tem muito, vale pouco. Tudo que tem pouco, vale muito. Se tem muita gente para trabalhar, muita gente querendo emprego, meu filho, tá ferrado. O valor do salário vai lá embaixo. Então, esses são fatores, entre outros, importantes para justificar o porquê que essas indústrias, elas, entre aspas, fogem para esses locais. Pessoal, ou seja, quando nós pensamos, então, como o próprio Léo dizia, eu tenho um primo, cara, ele fez um intercâmbio de 6 meses na China pela empresa que ele trabalha. Ele falou, cara, é como se estivesse na primeira Revolução Industrial. A galera trabalha assim, chinês não tem domingo. Vocês já devem ter visto aí, para quem mora em cidades maiores, comércio de famílias chinesas.
Eles não fecham no domingo. É de segunda a segunda. Não tem fim de semana. É porque na China é assim que funciona ainda. Vem mudando, mas ainda a questão do trabalho, pessoal. A mão de obra é abundante. É muito abundante. Então, os custos produtivos são menores. Beleza? Isso faz com que nós tenhamos problemas no nosso setor industrial, né? Obviamente, para o consumidor, a gente está comprando produto mais barato. Sim, mas você está afetando a sua economia. Por isso, pessoal, uma das coisas, né, que o Lula tinha prometido no seu programa de governo era a reindustrialização, né? Esse processo aí de voltar a ter um crescimento industrial no país, justamente para gerar mais empregos no país, né? Era uma tentativa, só que de que maneira foi feito isso? Taxação. Vamos taxar produtos importados aqui no Brasil. Vocês lembram, pessoal, a questão da Shein, dos produtos chineses que a galera comprava pela internet? Comprar brusinha. Vamos comprar as brusinhas. Exato. Vamos comprar brusinha. Foi taxado. Por quê? A partir do momento que é taxado, vai ficar caro. Então você compra o nacional. Pessoal, de certa forma, errado não está. Ô, Galvão, eu costumo dizer que quem trabalha no comércio entende isso direitinho. Entendi. Porque, galera, quem trabalha no comércio e de blusinha, né? E aí você vai lá e só compra da Shein, o cara que vende aqui tá ferrado, ó. Lascado, ele não vende, ou ele vende muito pouco. Então, é uma política, né, protecionista aí, na ideia de dar uma proteção para o mercado interno, né? Que muitas das vezes, ainda mais depois dessa criação dessas plataformas e tal, pô, a gente só quer comprar lá de fora e quer comprar a preço de banana. É isso. E a gente não quer nem saber. E só trazendo uma reflexão, desculpa por isso, mas eu preciso fazer isso. Pô, a gente compra, sei lá, um mouse. Eu tô falando a gente, que eu tô falando de mim. Esse mouse aqui eu comprei por R$ 15. R$ 15. Sabe de onde que ele veio? Da China. Galera, como que um mouse chega aqui em Colatina e eu pago R$ 15 numa parada que foi produzida lá na China? Eu estou financiando umas paradas aí que não deveriam, né? Essa é uma reflexão só. Exatamente. Então, pessoal, na minha opinião, não está errado essa taxação de produtos que chegam aqui muito baratos. Muito baratos. E aí, o porquê do barato? Se a gente trouxesse incentivo fiscal para o Brasil, as multinacionais voltariam correndo para cá? Poderia atrair, mas não seria correr. Porque a gente tem outros fatores, como moeda mais forte, ou seja, uma moeda mais cara, e também a mão de obra que não é tão barata, por conta disso. Então, não é só a questão do incentivo fiscal. É a mão de obra barata, a moeda fraca. Tudo isso faz com que a produção seja mais barata. O dono da empresa prefere pagar o salário em real, em peso argentino, do que pagar em euro, né? Você vai ser o dono da indústria. Pô, você quer colocar a sua indústria lá na França, em Paris, ou em Canaã? Pô. Exatamente, Leozinho. Galera, não vai dar tempo de fazer aqui essas questões com vocês, tá bom? Vou deixar aqui marcadinho quais são as respostas. Essa daqui, ó, vou deixar assim, ó, é a D, porque o gabarito a gente não colocou no slide. Aqui. Eu anotei, é a B. A outra é a D. Essa não, daqui é B. B, não é? Isso. E a 3 é B também. B também, isso aí. Tá bom, galera? Não vai dar tempo de fazer. Mentira! Volta lá, Galvão, em nome de Jesus. Eu olhei do PISM 1. É DBA. 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 Verdade. Eu nem li essa daqui. Verdade. Isso. Galera, olha só. O que nós fizemos aqui hoje foi literalmente mostrar para vocês, ajudá-los na prova do PISM, mostrar alguns pontos, direcionar temas que a gente sabe que cai muito na prova do PISM. Por isso que a gente direcionou esse ponto em específico para ajudá-los. E para quem está na dúvida, o curso, galera,
as nossas aulas são desse modo. A diferença é que a gente permite o áudio ligado para vocês interagirem falando com a gente. Essa é a diferença. No qual, pessoal, a gente foca mesmo no que é cobrado. Obviamente, a gente também fala de assuntos que caem menos. Mas o nosso foco principal, pessoal, é exatamente chegar aos principais pontos cobrados na prova do PISME. Beleza? Galera, não tem jeito. Ano passado foram mais de 400 alunos aprovados. Vocês têm noção o que é 400 alunos aprovados? Galera, eu duvido algum curso que seja assim, semipresencial, com o professor falando com você diretamente igual ao nosso. Porque existem cursos muito grandes que são aulas gravadas, né? Aqui não, aqui é eu conversando com você, eu trocando ideia com um aluno, é eu zoando o aluno me zoando na aula e tal, falando de coisas que aconteceu. Então, é uma interação. Eu duvido vocês falando do galão encontrarem um curso que aprovou 400 pessoas no último ano. Eu duvido. Eu duvido. Curso pessoal, você está falando com uma pessoa aqui, ó, ao vivo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, e olha, prestem bem atenção. 80% das vagas já estão preenchidas. Galera, no intensivo, a gente não consegue abrir muitas turmas. Para vocês terem uma noção, o extensivo foram abertas quase 30 turmas. Só de PISME 2 são 12. No intensivo não tem como. Professor, por que não abre tanta turma no intensivo? É porque os professores não têm horário. Beleza? Para vocês terem uma noção, terça-feira que vem eu vou dar aula de 3 da tarde às 10 da noite sem parar. Delícia! A gente não tem horário, galera. Por isso, como abre muita turma no intensivo são poucos, e já estamos com 80% das vagas preenchidas. Então, galera, ó, se você quer fazer o nosso curso intensivo, corre. Pelo amor de Deus! Beleza? Para hoje. Beleza? Pessoal, aulas ao vivo, todas ficam gravadas. Tranquilo? As aulas são interativas, como eu falei, como a gente vai trocando ideia aqui com vocês. Obviamente, com 400 pessoas como tinha agora, pessoal, eu tô dando minha aula, não tem como eu ficar respondendo todo mundo, mas o Léo tava dando um gás ali no chat. Quando o Léo tava falando, eu tava dando um gás. A aula, pessoal, a interação existe. Quem é aluno nosso pode confirmar, galera. A gente troca ideia com o aluno fala, professor, não entendi. A gente volta, a gente explica de novo. Então, isso... Inclusive por áudio, né, Galvão? Literal. Não, e detalhe, você tem o acesso aos professores por WhatsApp. Professor, fiquei na dúvida em tal parte aqui. Obviamente, né, galera? Professor, me dá uma aula aí sobre isso. Não, não é assim que funciona. Mas um tema que a gente acabou de ver. Você chegou assim, professor, fiquei em dúvida nisso daí. Galera, a gente responde por WhatsApp. Vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp para me perguntar dúvidas, às vezes um exercício que tem dúvida, para ter esse acesso, pessoal. E nós temos simulados completos no mesmo padrão do PISME, mesmo formato, 5 questãozinhas fechadas de cada matéria, 2 abertas de cada matéria, um simulado por mês. Beleza? Sem contar as listas de exercícios que nós vamos disponibilizando aos montes para vocês durante o ano. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Queridos, aí umas frasinhas. O tempo do aluno é valioso, então o curso é flexível, você pode assistir quando quiser, assim como esse aulão, a interatividade indispensável para nós. Esse é o nosso segredo didático. Isso não é tudo que tínhamos a oferecer, isso foi apenas a ponta do iceberg. Só uma degustação. Meu povo. É isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Precisamos fechar agora, porque tem outro aulão agora, 8h30. Vocês também têm. Beleza? Meu povo, agradeço a presença de vocês. Até o final da noite mandaremos também o slide para vocês. Não vamos mandar agora, porque a gente já tem que correr para outro aulão agora do PISME, eu e o Léo. Beleza? Meu povo, forte abraço. Valeu, galera! Vocês são massa demais. Tamo junto, esperamos vocês aí, hein? Vocês. Bora fazer a matrícula. Valeu, valeu! Beijo na testa. E até Tchau! em breve. Deixa eu parar a gravação aqui, que senão se abre, né, Léo? Nossa Senhora.